Se você mudar 1% no seu hábito hoje, todo dia, vai ser gigantesco o impacto. Olá, meu amigo e meu irmão, sou o pastor Cláudio Piragini, sou pastor da Quírios, aqui na Lapa, Igreja Evangélica Quírios, é na Lapa, São Paulo. Esse é o podcast de liderança da nossa igreja, mas também aberto para todos aqueles que trabalham, que se envolvem com liderança, que amam o tema de liderança, tanto para ministrar, para cuidar, administrar a igreja, mas também quanto para o seu trabalho profissional e a sua carreira. O tema de hoje é bem interessante. Ontem eu vivi uma situação engraçada. Chegou mais ou menos à noite, assim, a gente estava numa fase de mudanças alimentares e comendo mais saudável. O começo do ano é bom para isso, né? E aí, de repente, me deu uma vontade de comer um pastel. E não é qualquer pastel, o pastel era um lugar específico, assim, que a gente comia muito tempo atrás, de terças-feiras a gente comia isso. E de repente eu lembrei daquilo, aquilo me deu uma vontade, só que eu estou nesse momento de mudar minha dieta alimentar e aí eu não comi. Mas eu fiquei pensando, né? Virei para minha esposa, falei, eu tô com vontade de comer aquele pastel. E aí eu fiquei pensando como é difícil a gente quebrar os hábitos, como é difícil a gente quebrar aquela rotina, aquele hábito que a gente acostumou a fazer e a desenvolver na nossa vida. A gente não percebe como muitas das nossas decisões, tanto boas como ruins, são baseadas no hábito. E eu fiz vários podcasts aqui sobre hábitos já, mas hoje eu quero falar sobre você um tema muito importante que envolve hábitos, que envolve também a maneira como a gente vive. E o tema de hoje é esse: se você não está mudando, você não está crescendo. Tema de hoje: se você não está mudando, você não está crescendo. Então, antes de eu continuar esse tema, quero desafiar você a nos ajudar a divulgar esse canal, porque a gente não tem nenhum investimento para marketing, não tem nenhuma empresa por trás. Então, a única forma da gente poder expandir o canal é se você nos ajudar a divulgar. Então, indica para alguém, envia para alguém. O canal está em Spotify, está no Deezer, está no iTunes, mas também está aqui no YouTube. Se você pegar lá o link, mandar lá no seu WhatsApp para bastante gente, tenho certeza que o canal vai continuar crescendo. Mas hoje eu quero ir direto no assunto com você. Bom, você deve continuar fazendo o que sempre fez ou está na hora de mudar algumas coisas? Essa é uma pergunta interessante, porque parece uma resposta simples, mas nem sempre é tão simples assim. Porque às vezes ficar parado numa coisa que você já fez, que já deu certo, é perigoso. É difícil você às vezes ficar lá parado, você sabe que não dá para ficar muito tempo. Mas também é perigoso você mudar sem saber para onde você está indo, e isso não gera equilíbrio, né? Isso não gera destino. Então muitas vezes a pessoa fala, eu quero mudar, mas não sabe para que vai mudar, o que vai mudar, gera problema. E também ficar parado acaba gerando maior dificuldade para a nossa vida. No tema de hoje, se você não está mudando, você não está crescendo, eu quero lidar com você essa área. Tem coisa que a gente tem que abandonar, tem coisa que a gente tem que mudar, tem coisa que a gente tem que pensar para onde nós estamos indo, porque continuar fazendo as mesmas coisas, principalmente os hábitos ruins, não vão ajudar você a melhorar em nada. Então vamos lá, vamos pensar como que eu posso liderar intencionalmente a minha vida. De que maneira eu posso olhar para a minha vida e enxergar de forma intencional para que lugar que ela está indo. Porque existem pessoas, por exemplo, que passa ano, vira ano, ela continua com as mesmas atitudes. Você já viu gente assim? Ela não melhora em nada, ela não cresce em nada, ela não muda nenhum hábito ruim, ela acaba até às vezes abandonando os hábitos bons que ela possuía antes, quando mais jovem. Isso é um perigo para nós. Então a pergunta-chave é essa: essas decisões que eu estou tomando, elas são intencionais ou é que nem a decisão do pastel lá? Veio aquela vontade, eu vou lá e compro porque aquilo é um hábito que eu adquiri e que eu não estou conseguindo quebrar na minha vida. Eu faço 4 perguntas para me ajudar a saber se eu estou indo na direção certa. A primeira pergunta, que eu acho que é a mais importante das 4, mas que eu acho que você deve fazer com muita calma: esta tarefa, esse hábito, ou esta estratégia, esse estilo de vida, está alinhada com os meus objetivos atuais? Percebe? Voltando à história do pastel, olha que interessante, né? Eu posso comer o pastel? Eu posso. Eu tenho dinheiro, eu não estou tão gordo assim, mas ele está alinhado com o meu objetivo atual? Não, não está. Porque eu quero ter uma alimentação mais saudável, não só por causa de peso, obesidade,
mas também para ter uma energia maior, para poder fazer as minhas atividades, para poder trabalhar com mais saúde. Então, quando eu pergunto isso, essa pergunta ela vai eliminar uma série de hábitos e situações ruins da nossa vida que estão impedindo a gente de avançar e que a gente está fazendo no piloto automático, gente. Então, 2025 começou, é hora de fazer grandes mudanças, é hora de fazer mudanças estratégicas, é hora de fazer mudanças que vão trazer maior resultado para a tua vida. E essas mudanças só podem acontecer se você enxergar, e não é mudança por mudança, vou abandonar. Eu vejo gente fazendo isso, ai meu Deus, tenho até pena, sabe? Às vezes fico com pena dessas pessoas. Elas acham que tem que mudar de escola, elas acham que tem que mudar de faculdade, elas acham que tem que mudar de curso, mas elas não pensam por que elas estão fazendo aquilo, se aquilo está indo para direção. Mudar só por mudar é perigoso, não leva a lugar nenhum. A primeira pergunta é, essa tarefa, essa atitude, esse hábito, essa maneira que eu estou vivendo, está de acordo ainda, está alinhado com meus objetivos atuais? Às vezes não está. Quando eu era muito jovem, eu poderia comer tantos pastéis quanto eu quisesse, que meu estômago aguentava, não tinha problema nenhum, parecia que tinha uma como fala, um triturador dentro do estômago, né? Que nem aqueles que você joga comida assim, tritura. Hoje não dá, então eu preciso alinhar com meus propósitos, porque às vezes a gente continua fazendo algo porque está acostumado, mas será que isso ainda faz sentido para onde queremos ir? Às vezes não faz. Então a primeira pergunta é essa. Segunda, para a gente não alongar demais, vamos direto ao assunto. Estamos comprometidos com essa estratégia porque ela é eficaz ou só porque é confortável? Essa é uma coisa interessante. Muito das nossas mudanças de hábito a gente faz porque é confortável. É mais fácil, a gente está cansado, a gente não quer ficar pensando em comida, a gente não quer ficar, pega lá, abre a geladeira e come o que tiver na frente, a gente quer fazer coisa rápida, a gente não quer, por exemplo, se esforçar um pouco mais, a gente quer guardar energia, a gente já trabalha muito, a gente não quer fazer uma ginástica, a gente já tem que trabalhar demais. Então, às vezes a gente vai tomando decisões, não porque ela está comprometida com os nossos objetivos, mas porque ela é mais confortável, ela é mais fácil de fazer. Por exemplo, essa aqui dói porque tira a tua zona de conforto, essa aqui te machuca porque você fica lembrando que você vai ter que se desgastar, isso se torna um inimigo do teu crescimento. Então, essas duas perguntas já estão aí, para você começar hoje a repensar e trazer um 2025 maravilhoso para você, cheio de crescimento e cheio de bênção. Porque quando a gente toma decisões melhores, a gente vive melhor. Então, a gente precisa tomar essas decisões agora. A terceira pergunta que eu acho que a gente precisa fazer, onde estamos vendo retornos decrescentes, o que devemos fazer a respeito? Isso é uma pergunta que eu vou explicar para você. Tem muita coisa que a gente está fazendo e não tem retorno nenhum. Não tem resultado nenhum, não tem bênção nenhum. Eu não sei você, mas eu estou incomodado com isso. É uma coisa que está me incomodando, esse negócio de série. Porque eu nunca fui noveleiro, sabe? Nunca fui aquele... Eu lembro que antigamente tinha as novelas, né? As pessoas não podiam perder um capítulo da novela. Ficavam lá das 6, novela das 6, das 7, das 8, depois das 9 assistindo novela. Eu nunca fui isso. Mas eu gosto de série, eu gosto de assistir uma série e tudo mais. Mas eu fiquei pensando outro dia, qual é o benefício que eu tenho disso? Eu não tenho nenhum benefício. Ela não me ensina nada, ela não me treina em nada, ela não me capacita em nada. É legal para entretenimento, é legal para ficar naquela, sabe, você não ficar pensando em nada, você não ficar raciocinando em nada. Então, de vez em quando é até legal você assistir um episódio, uma série, mas eu vejo gente que se desgasta muito com isso, né? Fica maratonando demais. Então, há tanta coisa que você pode fazer, que você pode melhorar a tua vida, que pode ser mais útil para você, que vai trazer um retorno maior, como ler um livro, como assistir um documentário ao invés de uma série, como, por exemplo, procurar um YouTube, que nem o nosso canal aí, maratonar o canal de liderança do pastor Klaus Piragini, que eu acho que é muito legal você saber sobre liderança. E esse é um ponto que muitos dos nossos líderes ignoram. Eles continuam fazendo coisas que faziam sempre e não percebem que aquilo não está mais dando retorno, nem está entregando o que deveria. E é hora de você ajustar isso, você precisa mudar. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas sempre, que não estão dando retorno, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso tem um ponto também que a gente precisa pensar. Tem coisas que antigamente, no passado, elas eram úteis, elas serviam para você. Hoje elas não servem mais. Antigamente davam resultado, agora não dá mais.
Antigamente você tinha um impacto com aquilo, agora você não tem mais. Então a gente precisa repensar esse impacto que as coisas estão trazendo para nós. Ah, vou dar alguns exemplos que eu acho que a gente tem que pensar. Eu gosto de coisas presenciais, eu acho que na minha geração vai ser sempre um pouco mais presencial. Mas tem coisas que, vamos falar a verdade, né? Fazer uma reunião de 2 horas presencial, no trânsito de São Paulo, podendo fazer uma reunião online aí que você resolve tudo do mesmo jeito. Então, assim, tem coisas que a gente precisa recomeçar a repensar que vão trazer resultados maiores para nós, e isso é muito importante para nós. Ah, e a última pergunta que eu acho que é legal você pensar na sua liderança, mas aí é mais voltado para a liderança, porque até agora eu estava falando muito para coisas pessoais, e a gente pode retrabalhar isso aqui também tudo na questão da liderança, né? Por exemplo, na sua liderança do trabalho, essa tarefa e o hábito estão alinhados com seus objetivos, na sua liderança pessoal no trabalho, na sua liderança para o futuro. Estamos comprometidos com as estratégias porque ela é eficaz ou porque elas nos fazem mais confortável. Pensando na liderança do seu trabalho agora, você está investindo em coisas que estão dando retorno ou que estão decrescendo e você está cada vez perdendo tempo, mais tempo com isso. E a quarta, que eu acho que é bem focada para quem trabalha, é isso. Se alguém me substituísse, qual seria a primeira coisa que mudaria? Qual é a coisa que a gente precisa trocar? Né? Isso é poderoso, porque às vezes a gente está fazendo coisas ali que a primeira pessoa que chegasse ali, ela ia mudar isso, porque sabe que isso aí não ia funcionar. Eu vejo pessoas que assumem um cargo, que assumem empresas, que assumem carreira, de outras pessoas que estavam ali desenvolvendo suas carreiras, acabaram saindo, tiveram que assumir o cargo, e as primeiras coisas que elas fazem é fazer as mudanças que vão ser feitas. E por causa disso elas têm resultado. E às vezes a gente não quer fazer a mudança, isso acaba atrapalhando o que a gente, perdendo tempo daquilo que a gente poderia fazer. Bom, eu penso que muitas coisas que eu estou fazendo hoje precisam ser mudadas. Porque o hábito de fazer o que a gente sempre fez não vai trazer o resultado. A gente às vezes quer que isso traga resultado, mas fazer só o que a gente sempre fez não vai mudar a nossa vida. Então vamos pensar em coisas bem práticas da nossa vida. Quero uma vida espiritual, quero uma vida que seja mais íntima com Deus. Eu preciso pensar se aquilo que eu estou fazendo, o que eu sempre fiz, está dando o resultado que eu gostaria que tivesse. Eu quero ter uma vida, ter um pouco mais de saúde. Preciso pensar se na minha vida de saúde, aquilo que eu estou fazendo está na hora de mudar algumas coisas, tirar alguns hábitos ruins. Porque é tão importante você colocar hábitos bons, quanto também você tirar hábitos ruins. Tem muitas vezes que pensa assim, eu fico pensando naquele versículo de Jesus, né? O sábio tira coisas boas e ruins, né? Então a gente precisa pensar nisso. É tão importante você tirar, né, as coisas, trazer as coisas boas, mas tirar as coisas ruins também. Não adianta só você trazer coisas boas e deixar as ruins para fora. Porque existe uma frase que eles falam que é do Henry Ford, eu não sei se é mesmo, que diz o seguinte: se você fizer o que sempre fez, receberá o que sempre recebeu. Então, eu quero uma mudança na minha família. Vou pensar em algumas estratégias. Talvez eu faça parte do problema que precisa ter a mudança para que haja saúde na nossa família. E isso é bem complicado, porque muitas pessoas elas não querem se enxergar que precisam ter uma autorresponsabilidade. Se você não tiver o poder da autorresponsabilidade, se você não chamar a responsabilidade para você, se você não entender que você é responsável, que você também é parte do problema, que você também é parte da solução, você não vai ter mudança na sua vida. Às vezes a gente fica preso a nossos sentimentos, dizendo, não, o outro está errado, o outro tem que mudar, a minha vida no relacionamento tem que ser melhor, mas o outro é muito difícil, e nós não estamos dispostos a fazer nenhuma mudança na nossa conduta. Então eu estou pensando aqui nos mundos que a gente relaciona. Quais são os seus hábitos na sua saúde? Quais são os seus hábitos na sua vida espiritual? Quais são os seus hábitos nos seus relacionamentos familiar e nos seus relacionamentos também interpessoais? Quais são os seus hábitos, por exemplo, no seu trabalho, que você pode mudar, na sua carreira, que você poderia fazer diferente? Você tem os hábitos ruins, isso está trazendo problemas, os bons hábitos vão trazer bons retornos. Então aí entra a questão que para a gente poder viver algo novo na nossa vida, nós não podemos fazer o que a gente sempre quis fazer, o que sempre faz, precisamos mudar. Se você não está mudando, você não está crescendo. E a mudança faz parte do crescimento. Toda vez que você muda alguma coisa, se indica um crescimento. Então vamos lá
pensar em algumas coisas que podem ajudar a você a gerar esse crescimento. Não pensando em tirar coisas ruins e colocar coisas boas. A primeira, você precisa pensar quais são as coisas que te dão mais retorno para esses objetivos. Então, às vezes, o que te dá mais retorno para o teu objetivo, para ter tempo com a tua família, por exemplo, não é fazer uma grande viagem. Às vezes uma grande viagem não dá nem tempo, você quer conhecer um monte de lugar, você quer passear e tudo. Às vezes é uma caminhada que você faz, às vezes é um andar que você tem ali, uma trilha que você faz com sua família, um momento que você está dirigindo ali, que você está para um lugar, vão conversando. Então a gente precisa procurar fazer coisas que vão trazer um retorno maior em todas as áreas da nossa vida para a gente poder viver a nossa mudança. Tem coisas que a gente precisa pensar, isso está me dando retorno? Não está. Isso está me abençoando? Não está. Isso está fazendo bem para mim? Não está. Então tira da tua vida. Você tem autoridade, chama a responsabilidade para você. Muda isso agora, não aceita mais isso na sua vida. Você não precisa viver assim. Agora tem coisas que te dão muita felicidade, muito retorno, muita constância, muito crescimento e essas coisas que você deveria buscar na sua vida. E a gente precisa perceber isso, que muita gente insiste em fazer coisas que não estão sendo importantes. Eu gosto de pensar assim, o que me dá mais retorno? É isso aqui? Então eu vou investir nisso, vou gastar tempo nisso. Tem coisa que não adianta, eu vou fazer 1000 vezes e não vai ter o mesmo retorno que se eu estiver fazendo isso. A segunda coisa é que eu preciso entender um pouco sobre resultados compostos, que isso é muito frustrante no começo. Quando eu estou tirando um hábito ruim e eu preciso substituir por um hábito bom para poder tomar o espaço desse hábito ruim, porque senão fica o espaço vazio e o hábito vai voltar, eu preciso entender que eu não vou ver resultado imediato. Aquilo não vai acontecer de uma vez, vai demorar para acontecer, não é rapidamente, mas eu preciso acreditar no resultado composto, ou seja, um pouco que eu vou fazendo, 1 grau que eu vou mudando, 100 gramas, 100 calorias que eu vou comer a menos por dia. Isso vai ter um efeito gigantesco lá no final, quando acumulo isso durante anos. E isso é muito importante. Você precisa entender que, além de focar naquilo que te traz resultados maiores, você precisa entender que isso tem que ser composto, ou seja, vai aumentando. Eu costumo dizer que se você mudar 1% no seu hábito hoje, todo dia, vai ser gigantesco o impacto. Imagina você colocando assim um carro numa rota. Ele está numa linha reta. Aí você vira ele 10 graus para a direita e continua andando. Então, esses 10, se ele fosse reto, ele ia parar aqui, lá na frente. Agora ele mudou 10 graus, ele vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Lá na frente ele está longe, quilômetros de distância. Assim são os nossos hábitos. Se você mudar um pouquinho, daqui a pouco, lá na frente você vai ver que você está a quilômetros de distância do que você estava no passado. Então, às vezes a pergunta que você precisa fazer é: meus hábitos hoje estão me dando menos ou mais do que eu espero? Eles estão me ajudando a viver o que eu preciso viver ou não estão me ajudando? Eu estou colhendo menos ou estou colhendo mais com esses hábitos? E aí eu preciso investir naqueles hábitos compostos. É uma coisa interessante, é que nem força, né? Tem um meme que está na internet muito bonitinho, de um senhor que ele vai e pega um pezinho e tenta levantar assim, né? E aí ele não consegue, ele vai treinando. E parece ele durante o ano todo treinando com esse pezinho, só que ele vai aumentando o pezinho. Até que ele consegue pegar um peso maior assim e consegue levantar. E no final é tão bonito que ele está na festa de Natal da família dele e vem o netinho dele correndo assim com uma estrela na mão. E o vovô pega o netinho assim, levanta ele bem alto e o netinho coloca a estrela na ponta da árvore de Natal. E é bonito isso, né? Porque ele treinou o ano inteiro para levantar o netinho com aquele pezinho, até que ele ganhou mais força, ganhou mais massa, até que ele conseguiu levantar o netinho sozinho, colocar lá em cima e pôr o netinho no chão. Eu achei muito legal isso aí, porque isso fala da importância do resultado composto. Ele começou com peso, ele não tinha força, ele foi ganhando massa, ele foi ganhando força, ele foi ganhando mais força, até que ele conseguiu levantar o netinho dele na ponta da árvore ali, para ele colocar a estrela. Eu acho que isso tem a ver com aquilo que a gente está falando hoje sobre a mudança dos nossos hábitos e sobre a maneira como a gente precisa mudar os nossos hábitos. Bom, para fechar, eu desafio você.
eu desafio você para pegar um desses 4 aqui. Faltou uma pergunta. Não, falei das 4 perguntas, né? Vou repetir aqui. Essa tarefa, esse hábito ainda está alinhado com o nosso objetivo? Estamos comprometidos? Onde estamos com a estratégia porque ela é eficaz ou só porque ela é confortável? Onde estamos vendo retornos decrescentes, o que devemos fazer a respeito? E se alguém me substituísse, qual seria a primeira coisa que ele mudaria? E aí eu coloquei aqui a questão do hábito de se fazer o que sempre se faz. Primeiro, a gente tem que pensar naquilo que traz mais resultado, e segundo, aquilo que vai gerar um resultado composto. Então, para fechar, eu quero que você olhe para a tua vida e responda com sinceridade hoje quais são os hábitos que você precisa mudar e o que você precisa fazer diferente. Lembra que mudar por mudar não faz sentido. Você precisa ter intencionalidade, você precisa ter um propósito nessa mudança, precisa ter um objetivo nessa mudança. Não é sobre abandonar tudo, mas ajustar o que precisa ser ajustado e duplicar o que está funcionando, entendendo que isso vai trazer um resultado maior para a tua vida, vai trazer um objetivo maior para a tua vida. E não esqueça que o maior inimigo do sucesso futuro é você viver preso no sucesso passado, naquilo que estava bom para você no passado, sem uma mudança intencional. Eu acredito que esse faz parte da nossa vida. Então, um exercício que eu gosto de fazer é parar um pouquinho para pensar e ver uma avaliação da minha agenda, daquilo que eu estou fazendo na minha vida, de como eu estou vivendo hoje. Eu tenho tempo para oração, esse tempo é o suficiente, eu preciso de desenvolvimento maior, eu preciso de tempo mais para relacionamentos, eu preciso crescer mais em alguma área da minha vida, e é isso que vai gerando as mudanças que eu preciso para viver. Eu acredito que um dos grandes segredos que eu aprendi de hábito em 2024 é que hábitos não são como uma subida de uma pirâmide, sabe? Você vai subindo até o topo da pirâmide, aqui assim. Hábitos, eles funcionam mais como uma escalada. Você vai subindo, tem um platô, sobe mais um pouquinho, tem um platô, sobe mais um pouquinho, tem um platô, até que você chega no seu objetivo. Mas você precisa acreditar nessa constância e continuar fazendo. A mudança de hábitos pode trazer o resultado que você espera na tua vida, viver mais leve, viver melhor, viver mais saudável, viver mais feliz, relacionamentos mais produtivos, encontrar mais resultados na sua vida profissional, mais resultado, mais eficiência, mais eficácia no seu trabalho, fazendo aquilo que realmente importa. Isso tudo é muito importante para o nosso desenvolvimento. Bom, espero que você tenha gostado desse podcast. Começo de ano para a gente trazer algumas mudanças para a nossa vida, uma época maravilhosa para tomar decisões melhores. Não esquece que esse canal depende de você para crescer, para divulgar. Envia para alguém, manda para alguém que possa ajudar a gente aí. Eu tenho certeza que se cada um falar um pouquinho, cada um dessas pessoas que assiste o canal falar para 10 pessoas, esse canal aqui vai ser uma bênção para milhares de pessoas. Que Deus abençoe sua vida. Não esquece de seguir a gente no Instagram, Klaus Piragini, e tudo quanto fizer prosperará.